Olá, você que está me assistindo. Estamos aqui na segunda parte, na parte 2 da nossa apresentação sobre o romance Iracema. Mas se você pulou aí do helicóptero e caiu aqui de paraquedas, é bom avisar que essa aqui é a segunda parte de uma apresentação, tá, sobre o livro Iracema. Nos qual aqui nós vamos tratar sobre o livro Iracema, tá, com algumas considerações gerais nessa parte aqui, beleza? A parte anterior nós tratamos aí sobre o romantismo, tá? Um panorama sobre o romantismo europeu e depois passamos aqui para o romantismo brasileiro. E a terceira parte, será depois aqui desse vídeo, será sobre o enredo de Iracema. Você pode assistir o vídeo em qualquer ordem, mas nós recomendamos aí que você assista a parte 1, essa parte 2 aqui, que vai acontecer agora, nesse exato instante, e depois a parte 3, que é a última aí com o enredo. Beleza, carinha? Beleza, mocinha? Vamos começar então, beleza? Então, gente, considerações sobre a obra Iracema. Gente, Iracema é um romance indianista, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem por herói o índio, tá? Como nós podemos ver aqui, muito idealizado, tá bom? O índio aqui no romance Iracema, ele aparece aí como uma figura idealizada, como se ele possuísse alguns valores aí que seriam imaginados por Alencar aí e pelos romantistas no geral como naturais, tá? Como, por exemplo, a honra e a fidelidade, como se eles fossem naturais do índio, tá? Na verdade, esses valores aí são da cultura cristã, europeia, tá bom? Mas ele imagina que os índios naturalmente possuem esses, vamos dizer assim, dons, tá? Esses valores aí que eles carregam naturalmente. O índio, assim, dessa forma idealizado, ele remete aí ao Bom Selvagem, do Rousseau, tá? Que é um filósofo. Se você quiser pesquisar um pouco mais a fundo aí, fica o total incentivo. Mas pra gente serve apenas saber que esse índio aí, imaginado por Alencar e pelos romantistas, ele era dotado de bondade natural e não corrompido pela sociedade. O índio aparece no livro como uma resposta à identidade nacional, tá? Que o Alencar aí estava querendo dar. Se você não assistiu a parte 1 aí, fica a dica, tá? Porque nós explicamos um pouquinho melhor por que da identidade nacional, beleza? E a resposta do Alencar vai ser que a identidade nacional se dá com a mescla, tá? A mescla aí, a junção, tá? Do índio com o português, tá? Que representa aí a civilização europeia. O índio aí representa o nativo brasileiro e o português, o civilizador que veio de fora. Gente, o negro aqui não aparece como uma resposta, tá, a Alencar. Mas essa aí é uma questão de certa polêmica que nós pretendemos não entrar aqui. Alencar era ou não racista? Isso aí é outra história, tá bom, gente? Mas, deixando de lado toda a discussão, vamos partir para essa consideração. Como se dá a mescla, então, no índio com o português? Bom, gente, no livro, essa mescla se dá com os personagens principais, tá? Iracema, que, nossa, surpreenda se você aí ganha o nome do livro, né? Que é um anagrama de América. Pô, gente, isso aí é um certo chavão aí dos cursinhos aí do vestibular, tá? Que Iracema é um anagrama de América, tá? Então, Iracema aí tá como uma espécie de símbolo da América, tá? Com o português Martim, tá? Ela se mescla, vamos dizer assim, ela tem um filho com o português Martim, tá? Que Martim aqui vem no nome de Marte. Nossa, Marte é aquele planeta vermelho? Exatamente. Pera aí, como assim? Bom, Marte, se vocês se lembram, na mitologia romana, era o deus da guerra, tá? Então, Martim aqui, ele entra como imagem do guerreiro, tá? Civilizador, que traz aqui essa marca da guerra, tá? E da civilização, de um certo modo. Beleza? Então, gente, o que nós faltamos saber aí? Que o filho de ambos é Moacir. Ah, o Moacir, o meu amigo que trabalha ali na banca, ou meu pai, ou meu tio. Não, gente, não é exatamente esse Moacir. Mas Moacir aqui, que é filho de ambos e cujo nome representa parido da dor, tá? Nascido da dor. Afinal de contas, a Iracema aí sofre muito ao tê-lo, tá? E dessa forma nós percebemos já o tom melancólico aí, no tom da obra de Alencar, na qual a mescla, tá? A identidade do brasileiro já carrega marcas de dor, tá? Afinal de contas, Moacir, que seria o primeiro brasileiro, é essa pessoa aí que nasce, né, parido da dor, do confronto, por assim dizer, entre a América, tá? Iracema, que é representado, com Portugal, Martim, chegou de fora, beleza? Bom, gente, questões complicadas, partamos para umas mais simples ou não, que é a linguagem em Alencar. Nossa, é muito complicado, na verdade. Quem já pegou o livro já percebeu isso. Bom, gente, em Alencar, vamos começar falando da narração. Opa, o narrador aqui é em terceira pessoa, que veio aqui de baixo correndo, tá? E ele é observador, ou seja, o narrador aí de Iracema não participa da história, tá bom? Além disso, talvez seja mais importante saber que, como é definido por Machado de Assis, ou Machadão para os íntimos, que define Iracema como um poema em prosa.
E o próprio autor de Iracema, até José de Alencar, que vocês já ouviram várias vezes falar aí, né? Ele diz: quem não pode ilustrar, ou seja, pintar aí, tá? A terra natal, canta as lendas suas, sem metro, na rude toada de seus antigos filhos. Gente, esse trecho aqui do Alencar, isso aqui que está dizendo o Alencar, tá? É de suma importância para a linguagem. Por quê? Ele mesmo atribuiu aí que Iracema será um canto. E o canto aqui se relaciona ao poema, como disse o Machadão aí. O poema em prosa. Por que prosa? Porque é uma lenda do Ceará. E a lenda, de certo modo, é uma prosa ficcional, tá bom? Então, é um poema, tá? Ou seja, um canto em prosa, que ele é uma mescla, de certo modo, do português, pois ele está escrevendo em português, obviamente, com palavras e referências indígenas, tá? Que são desses antigos filhos aqui. Os antigos filhos são os índios, tá? Bom, gente, então nós temos que perceber o quê? Que na própria linguagem ele já faz a mescla entre o português e o indígena. Isso aí é uma coisa muito importante para perceber, tá? Tem várias palavras e referências indígenas, né? Escritas aí no português, tá? E esse canto aqui se relaciona, de certa forma, ao indígena também, tá? Como nós vamos ver um pouquinho mais adiante aí, beleza? Bom, gente, além disso, o romance dele aí é um romance pitoresco, ou seja, a abundância de descrições da paisagem, como se fosse uma espécie de pintura. Como ele disse aqui, ó, quem não pode ilustrar a terra natal, quem não pode pintar a terra natal, canta as lendas, tá? Então ele vai, através do canto, através da prosa aí, descrever também a paisagem, tá? Como se fosse uma espécie de pintura aí bucólica. E essa é uma paisagem, o quê? Idealizada, tá bom? Pois a descrição da paisagem aí, ela também se dá de forma idealizada, louvando a natureza do Brasil, que era uma resposta dos românticos aí à identidade nacional também, beleza? E por último, isso aqui é muito importante, esses elementos da natureza, tá, gente? Que nós dissemos aí, ó, quando ele descreve a paisagem, eles se mesclam aí na descrição dos personagens. Epa, peraí. Vamos pegar então um exemplo. Ótimo exemplo. Quem já pegou o livro ou quem já pelo menos tentou aí dar uma geral nele, de Iracema, já provavelmente viu esse trecho, certo? Bom, gente, o que é esse trecho muito bonito e muito importante, que é essa diva maravilhosa da moda aqui, que estaria hoje desfilando pelas passarelas e ganhando milhões de dólares pelo mundo afora, é o seguinte: Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha aí, primeiro elemento, lábios de mel, tá? Ele já está misturando aí com o elemento da fauna, por assim dizer. Afinal, o mel é feito pelas abelhas, tá? Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. A asa da graúna, a graúna aí, como sendo uma ave, tá? Uma ave preta. E mais longos que seu talhe de palmeira. Olha, o cabelo dela era mais longo que o talhe de palmeira. Sendo assim, gente, nós percebemos que a descrição da protagonista está mesclando aí esses elementos da natureza brasileira, tá? Que é a fauna e a flora. Então, é basicamente isso aí. E ele faz essa mescla como? Gente, de forma idealizada. Vocês repararam como ela é diva maravilhosa, como ela é muito superior a eu, por exemplo, ou talvez até mesmo que você, não sei quem é você, mas preste atenção aí. Quando ele diz, por exemplo, que nem a baunilha rescindia no bosque como seu hálito perfumado. Gente, alguma vez você já cheirou o hálito de alguém? Bom, vamos dizer que não era a coisa mais perfumada aí do universo, né? E ele está falando que o hálito dela, que, afinal de contas, se nós lembrarmos, os índios ainda não tinham a escova de dente aí que você usa, né? Seja ela de sabor tutti-frutti ou não, o hálito dela era mais perfumado que a baunilha, tá? Recendendo pelo bosque. Então, isso aí, ó, são elementos, tá? Que reforçam um indígena idealizado, pois esses elementos bucólicos da paisagem aí não conseguem nem ser comparação a Iracema. Afinal de contas, ela é melhor, às vezes, que muitos deles. E reúne aí várias qualidades aí da natureza. Beleza, gente? Então, vamos só aqui rapidinho mais um elemento, tá? Que é esse aqui, que nós deixamos um fio solto lá atrás, para quem se lembra, e nós vamos atar ele aí. O coração aqui no peito de Irapuã ficou tigre, pulou de raiva, veio farejando a presa. Gente, o que é isso? Isso é uma metáfora natural, tá? Que ele usou aí para dizer acerca de um sentimento, tá? E um certo modo de uma ação. Ou seja, o Irapuã aqui ficou o quê? Ele ficou com ciúmes, tá? Mas ao invés de falar isso, ele simplesmente disse que o peito dele ficou tigre, tá? Ele fez uma metáfora. E isso aí é a tentativa do Alencar de imitar a fala do indígena, tá? Pois é imaginado aí que o indígena usava de metáforas, tá? Para dizer acerca de sentimentos e coisas, metáforas naturais. E outra coisa também é, por ser o canto, ele se relaciona aí ao tom poético, né?
dado por Alencar na linguagem, tá? Pois afinal de contas, a metáfora se relaciona diretamente com a poesia, ao poema, tá? E ao canto. Legal? Amarramos todos os fios aí, ficou muito claro. Repare também, então, uma coisinha aqui, só uma curiosidade, que para quem já viajou por esse Brasil afora, deve ter visto, afinal de contas, muitos tigres, né? Bom, gente, isso aqui é uma certa polêmica, porque se no Brasil não há tigres, como é que o indígena estaria usando uma metáfora com eles? Fica aí na cabecinha a dúvida, né? Mas partamos para o fim. É isso aí, gente. Essa aqui foi a nossa apresentação, tá? Dando os dados gerais sobre Iracema, mas é o fim da parte 2 apenas, tá? Nós nos vemos na parte 3, beleza? Que vai tratar aí do enredo, tá? Então, falou e até mais!